Jesus, né? Um dos dentre tantos, mas todos eles sempre relacionados com o amor, com a caridade, com a prática do bem, né? Então vamos falar do capítulo 12, que é o Amai os vossos inimigos, especificamente sobre os itens 7 e 8, que é: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, né? Um grande desafio aí para muitos, né? Para todos nós, né? Vamos dizer assim. Né? E começa assim, né? Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículo de 38 a 42. Então aqui, né, Jesus nos convida a deixar de lado as nossas má tendências de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? A nossa constante tendência de tudo querer revidar. E ainda usamos a desculpa de que estamos tentando fazer justiça. E ainda mais porque nos falta, na maioria das vezes, o bom senso e a moral necessária para aplicar a corrigenda na dose certa. Né? A gente tem a tendência de sempre errar na dose da corrigenda a ser aplicada, e o erro é sempre para mais, né? A gente nunca atenua, né? A gente sempre cobra um pouco mais, né? E prova disso é a própria lei de Talião, né? Que é o olho por olho, dente por dente, ou a lei de retaliação, que foi criada não somente para punir o infrator na mesma proporção da infração, né? Que a maioria das pessoas interpreta essa lei simplesmente dessa forma. Aqui que é olho por olho, dente por dente. Fez assim, é punido da mesma forma. Então as pessoas, maioria, na minha opinião, acha que a lei foi criada para isso, para que a corrigenda seja no mínimo igual ao tamanho da infração. Mas não foi só para isso que essa lei foi criada. Essa lei servia para isso, mas também servia para frear e limitar os impulsos exagerados pela sede de vingança. Então, naquela época, né, como dizia, não existiam leis, e até hoje, infelizmente, ainda em muitas situações ocorre o mesmo. Então, alguém cometia uma infração contra alguém, a pessoa se sentia no direito de aplicar a retaliação, mas sempre com uma dose a mais. Então, alguém lhe feria um braço, a pessoa queria ferir os dois ou o corpo inteiro, né? Então, a lei de Talião, ela foi criada também para que essa impulsividade de sempre cobrar com muito mais severidade fosse atenuada. Então, as pessoas acham que era só para aplicar uma corrigenda na mesma proporção, mas não, era também para frear que as outras pessoas exagerassem na corrigenda. Então, com a lei de Talião, as pessoas não tinham mais o direito de matar alguém que tivesse cometido um roubo. Ela teria que ser punida perdendo a mesma quantidade de bens ou algo similar, mas a pessoa não podia mais tirar a vida dessa pessoa, como em muitos casos ocorria, né? Então, como ainda hoje acontece, né? Alguém corta a mão de uma pessoa, vão lá, o povo se reúne, quer cortar os 2 braços e a perna da pessoa e diz que aquilo ali é para mostrar como que se aplica a lei, e não é, né? Então, naquela época, Moisés já trouxe a lei de Talião para frear os impulsos impiedosos que ainda alimentamos muito dentro de nós. E o texto continua, né? Os preconceitos do mundo sobre os que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas, né?
Então aqui explicando um pouco porque a lei de Talião, né? Esse falso ponto de honra, né? Que nada mais é do que um reflexo do orgulho e da vaidade, né? A pessoa então não aceita, como a gente fala, engolir sapo, né? Não, eu tenho o direito de revidar, né? E acha que isso é defender o seu ponto de honra, quando na verdade apenas mostra que você está no mesmo nível que aquela pessoa no que diz respeito à falta de respeito com o próximo, né? Então por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Né? Então, como bem diz aqui, né, nossa mania daquela época e ainda hoje, infelizmente, né, de retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. Né? Então, mesmo antes de existir a lei de Talião, a gente já tinha tendência de aplicá-lo. O problema era que aplicávamos com uma dose muito maior do que o necessário. E aí veio a lei de Talião para pelo menos harmonizar, né? Vamos errar, mas vamos errar por igual, né? Então, né, o texto fala que a lei de Talião, né, a qual podemos interpretar também como a lei de retribuição do mal com o mal, que ela é tida como justiça por aqueles cujo senso moral não se acham acima dos níveis das paixões terrenas. E que essas mesmas pessoas não compreendem a proposta de Jesus de retribuir o mal com o bem, porque a visão delas não pode ultrapassar o presente, né? Então aí um pouco a falta do conhecimento sobre as leis de Deus e sobre o porvir, né? Então as pessoas viviam simplesmente pelo agora, pelo momento que os cercava, não conseguiam enxergar adiante, e isso fazia com que elas fossem muito mais ásperas nas tomadas de decisões. Então essa passagem nos mostra também, mais uma vez, a importância da instrução, a importância de adentrarmos a esse conhecimento que já se encontra aí ao acesso de todos, né? E que nos dá provas irrefutáveis da continuação da vida após a morte do corpo físico. Então as pessoas do texto, né, são pessoas muito mais materialistas do que espiritualizadas e não conseguindo enxergar a continuidade da vida após a morte, e movidas pelo orgulho e pela vaidade, não conseguem aceitar a ideia de que alguém atente contra elas e que eles não revidem, e que essa pessoa possa viver o resto da vida dela sem sofrer nenhuma punição. Para elas isso seria deixar a injustiça caminhar livre por aí, né? Então, não sabem elas que nenhuma infração fica impune perante as leis de Deus, e que toda pessoa que comete uma infração, se ela não pagar essa infração na mesma encarnação, ela vai pagar na próxima ou nas subsequentes. Então, nada fica impune perante a lei de Deus, mas quando falta esse conhecimento da continuidade da vida, a pessoa pensa, ele me fez mal, eu vou morrer e ele ainda vai ficar aí dando risada de mim, né? Então, a falta de conhecimento também um pouco que engrandece, né, nos impulsiona a seguir por esse caminho errado de sempre estar revidando, né? Mas essa passagem não é destinada apenas às pessoas que ainda não conhecem a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Ela é destinada também a nós espíritas, o que faz com que tenhamos no mínimo o dobro da responsabilidade, né? Uma vez que a gente já tem um pouco desse conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade de observar, compreender e praticar a proposta de Jesus, que é retribuir o mal com o bem. Porque mesmo já conhecendo o Espiritismo, quantas vezes, né, nos deixamos levar e impulsionar pelo orgulho, pela vaidade, e levamos adiante um ato às vezes de retaliação ou de vingança, né, movido pelo ódio, mesmo sabendo que isso é errado, mesmo sabendo que não é esse o caminho,
de vez em quando, infelizmente, né, esse orgulho, essa vaidade que ainda habita dentro de nós, ganha da razão e do bom senso e nos impulsiona aí a cometer mais um equívoco, né, na nossa jornada. Então, necessitamos ser mais indulgentes para com os nossos irmãos que ainda não conhecem essa verdade, mas também com aqueles que já conhecem, porque o fato de conhecer não quer dizer que a gente ainda não vai incorrer em alguns erros, né? O fato de conhecer já nos impulsiona a nos vigiarmos mais, porque a gente sabe de que maneira temos que nos vigiar e por quê. A gente já sabe o que nos espera no porvir. Por mais que a gente não consiga enxergar, né, como uma figura realmente desenhada, mas a gente tem a noção do que nos espera. A gente sabe que a lei de Deus é perfeita e que nada acontece por acaso e que a gente vai colher de acordo com o que a gente semeia. Então o que a gente precisa é o quê? Ser mais confiante em Deus, nos preocuparmos menos com as coisas que nos rodeiam nesse mundo aqui, muito ainda materializado, e engolirmos mais sapos e sem ficar incomodado com isso, né? Aprender que erramos ainda por falta de conhecimento ou ainda por tendências equivocadas muito fortes dentro de nós, e devemos entender que isso ocorre com o nosso irmão também. Então é treinar mais esse engolir sapo para evitar, né, esse círculo vicioso de conflitos, né, que parece que nunca tem fim, mas que às vezes demora muito tempo, né? Então, continuando, dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levando o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Então, o texto deixa claro que Jesus não estava sugerindo a nossa omissão perante a impunidade. A proposta de Jesus é a de retribuirmos o mal com o bem. E como fazemos isso? De maneira pacífica, não considerando a prática de nenhum ato de violência e não alimentando sentimentos e a prática da vingança. Pensando no confronto físico entre duas pessoas, a gente tem todo o direito de se defender, de tentar preservar a nossa integridade física, mas a gente tem que fazer isso de maneira que a gente não revide, que a gente não ataque aquela pessoa que quer nos acometer alguma infração. E é fácil isso? Com certeza não é, né? Com certeza não. E se por acaso a gente não conseguir se defender e acabarmos sendo agredidos por alguém que nos queira fazer mal, e se a gente não revidar, provavelmente seremos vistos como fracos e covardes perante aos olhos e julgamentos do mundo, né? Mas o que importa os olhos e o julgamento do mundo comparado com os de Deus? Então a gente tem que ter mais confiança no nosso Pai, né? Na sua lei que é perfeita, ao invés de nos preocuparmos tanto com o que chega até nós vindo desse mundo que ainda é um mundo imperfeito, né? Então é esse também o convite de Jesus, para que olhemos mais adiante, né? Não nos importando tanto com as imperfeições que nos oferece esse mundo. Sabemos da existência de mundos mais felizes e sabemos também que para adentrar esses mundos se faz necessário merecer, né? E esse merecimento é conquistado através da nossa evolução moral e intelectual, através da nossa reforma íntima, né? Então, façamos a nossa parte, confiantes e cientes de que no momento devido as portas de um mundo melhor se abrirão para nós, não nos importando tanto com a impunidade que ainda nos rodeia e fazendo mais confiança em Deus, utilizando sim, os ensinamentos de Jesus como guia
com certeza a nossa vida será muito menos dolorosa, muito menos infeliz, muito menos triste, muito menos complicada, né? Porque os problemas, as vicissitudes, elas estão ao nosso redor e não vão desaparecer por agora, né? Faz parte ainda desse mundo. Mas a forma como a gente olha para elas e como a gente decide lidar com elas é que faz com que a nossa vida seja menos complicada, né? Então é a forma como a gente aborda uma situação adversa que faz dela menos dolorida ou mais dolorida, né? No caso de uma enfermidade, se a gente se apega a Deus sabendo que tem uma razão para essa enfermidade e confia que as coisas ocorrerão da maneira que tem que ser e que a nós cabe fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para tentar remediar essa enfermidade, com certeza a gente vai viver esse momento não tão agradável, muito melhor do que alguém que já se entrega e acha que a vida está perdida e que começa a dizer por que comigo, né? Demonstrando o orgulho, né? Com os outros poderia ser, comigo não, né? Por que comigo não? Por que não com os outros, né? Por que não foi com os outros? E realmente porque, ou assim, desculpa, quando acontece com os outros, porque a gente não fala, por que não está acontecendo comigo essa coisa ruim, né? Então a gente só pensa no sentido contrário, né? Então a gente tem que ser mais confiante em Deus e parar de lembrar dele só nos momentos de dificuldades, né? Lembrar dele quando tudo está bem também, para que as coisas continuem melhor ainda, sempre que possível, né? Então, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que mais glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para adiante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra, né? Então aqui fala dos golpes deferidos nos nossos interesses e no amor próprio, né? Mostrando aí a nossa vaidade e o nosso egoísmo, né? Por que nossos interesses, né? Por que não o interesse em comum? Por que o amor próprio? O amor próprio é o orgulho, é a vaidade, né? Então, tudo que nos acontece é com relação a querer minimizar que a gente tenha, continue alimentando esses interesses e amor próprio dentro de nós, mas a gente não enxerga dessa forma, né? A gente enxerga como se estivéssemos sendo prejudicados, né? Então, essa última passagem nem precisaria falar nada, né? Já está muito bem explicada. Mas os nossos irmãos enfatizam que tudo o que nos ocorre de ruim aos nossos olhos é para abater, combater o nosso orgulho. Todas essas coisas que consideramos ruins não seriam consideradas ruins se tivéssemos a oportunidade de lançar o olhar por alguns instantes nas nossas vidas passadas. E se tivermos a capacidade de ver o que fizemos nessas outras encarnações, chegaríamos à conclusão de que as coisas horríveis que nos acontecem, infelizmente, não são nada comparado com as coisas que um dia já fizemos. Enxergaríamos com mais clareza que a gente não é vítima de nada, e sim infratores pagando pelos débitos cometidos, né? Então a gente não é vítima de nada, a gente está aqui simplesmente pagando débitos. Mas como a gente não lembra do que a gente fez, a gente acha simplesmente que estamos sendo vítimas, né? E ainda estamos pagando esse débito a juros negativo, né? Que um amigo meu me falou aí que a Suíça está
quem tem muito dinheiro investido na Suíça hoje está com juros negativos, né? O que quer dizer, né? Se o dinheiro fica lá, cada mês que passa vai diminuindo, para fazer com que as pessoas que têm muito dinheiro tirem e invistam em outras coisas, né? E Deus, ele é constantemente nos cobrando a juros negativos, né? Quer dizer, significa que estamos pagando, o que significa dizer que graças à misericórdia de Deus, né? Que ele não tem simplesmente uma lei rígida, graças à misericórdia de Deus, a cobrança que chega até nós é muito menor do que a nossa real dívida. Então a gente comete as infrações e a misericórdia de Deus atenua, né, essas infrações, não nos cobrando como a lei de Talião, né, exatamente na mesma medida, ele atenua. Aí poderíamos pensar, então eu cometo uma infração e eu vou pagar menos, né, estou no lucro, né. Atenuar uma punição não quer dizer que você não vai passar por ela, né. Então é apenas um atenuamento. Então se a gente comete muitas infrações, a gente vai pagar por elas atenuadas, mas não quer dizer que vamos passar por elas dando risada, né? Então, ela é atenuada porque Deus é misericordioso, né? E não nos cobra como olho por olho, dente por dente. Então, se a gente vê dessa forma, a gente está no lucro e ainda está reclamando, né? A gente está pagando menos do que deve e ainda está reclamando. Então, quando o texto fala, maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, ele simplesmente está nos lembrando que somos ofendidos porque ofendemos no passado, que sofremos injustiça porque a praticamos no passado, que somos enganados porque fomos os enganadores do passado, e que se somos arruinados é porque arruinamos a vida de outros no passado. E tudo isso não foi só uma vez, foram várias, infelizmente, né? A gente não gostaria que fosse assim, mas infelizmente não foi só uma vez, erramos dessa forma muitas vezes. E é isso que provavelmente caracteriza a ocorrência do duelo que Jesus condena. Porque a gente erra uma vez com alguém, essa pessoa tem a oportunidade de nos perdoar, mas movida talvez pela vaidade, pelo orgulho, pelo ódio, ela decide por se vingar. Aí vem a nossa vez então de perdoar, e a gente, movido pela vaidade, pelo ódio, pelo orgulho, se decide se vingar novamente. E assim por diante. E aí cria esse círculo vicioso, que é esse duelo, que não é o duelo na mesma encarnação, um duelo que dura aí séculos, várias encarnações, que se faz necessário quebrar. Quebrar como? Oferecendo a outra face, quando esse irmão que não conseguiu nos perdoar vier nos bater, sabendo que um dia isso vai passar. Quando alguém vem nos agredir, né, nesse sentido figurado, a agressão só vai chegar até nós porque a gente ainda está precisando recebê-la. Por mais que queiram agredir Jesus, quem vai lá agredir e dar um tapa em Jesus hoje? Ninguém vai, porque ninguém tem merecimento e nem Jesus merece passar por isso mais. Ele já chegou à perfeição. Então tudo que nos ocorre para nos corrigir e para minimizar essa nossa tendência ao orgulho e à vaidade, ocorre porque a gente ainda precisa passar por tudo isso. É claro que, como a gente já viu em outras oportunidades, nem tudo que acontece é porque exatamente você fez igual. Algumas coisas acontecem que é para nos testar se a gente já está bem naquele determinado assunto, né? Vamos falar da resignação. Às vezes é a pessoa resignada, mas Deus vai lá e coloca uma situação complicada na vida dela para testar se a resignação dela realmente está firme. Não porque ela precisasse passar por aquilo, porque ela praticou ofensas ou coisa do tipo contra a pessoa. Então, mesmo quando a gente já não, teoricamente, não está mais com dívidas cometidas, dívidas adquiridas por nós mesmos, algumas vicissitudes ainda continuam a chegar até nós, que é para testar tudo que a gente já aprendeu, né? Como a escola, a gente vai para a escola, a gente aprende, tem tudo direitinho, mas depois vem a prova, né? A prova é para ver se você realmente
está sabendo tudo aquilo que você estudou, né? Então não vamos levar ao pé da letra que tudo que acontece é porque a gente fez algo igual, mas devemos ao pé da letra que tudo que nos acontece é para a nossa evolução. Sempre, não há meio termo, é sempre para evoluísmo e depende da gente, né, tirar o melhor proveito de tudo que nos acontece, de tudo que nos rodeia, né? Então, né, acabar com esse círculo vicioso, né, que caracteriza esse duelo de séculos, é algo que a gente precisa acabar com ele o quanto antes, né? E como que a gente faz isso, né? Deixando de nos sentirmos vitimizados, né? Começa por aí, tem que parar de achar que é vítima, né? A gente aqui não é vítima de nada, infelizmente. A gente aqui só não está dentro de uma cela, encarcerado, mas mesmo aqui nos achando líder, a gente está aqui pagando pelas dívidas do passado, né? Então a gente não é vítima de nada, a gente é apenas réus, alguns confessos, outros nem tanto, pagando pelos seus débitos. E cabe a gente reconhecer isso e se esforçar para quitar essas dívidas o quanto antes, né? Trabalhando então pela paz e pela reconciliação, né? Porque a gente está falando do duelo aqui, mas a gente talvez não esteja envolvido em um duelo com uma única pessoa. A gente às vezes está com vários duelos aí, com muitas pessoas, né? Elas estão aí ao nosso redor, encarnados ou já desencarnados, né? Não interessa, o que interessa é a gente trabalhar pela nossa reforma íntima, para o quanto antes converter esses duelos em reconciliação. Se a gente for pedir para alguém, ó, me desculpa, eu me equivoquei, e se a pessoa não aceitar, paciência, ela tem o momento dela. O que importa é a gente fazer a nossa parte e a gente não revidar quando alguém vier nos trazer uma ofensa ou uma agressão, né? E novamente, né, como os nossos amigos enfatizam no final, daí venho repetirmos incessantemente, lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, pensamento, nossa conexão com Deus é pelo pensamento, pelo coração. Então, quanto mais a gente visar nos conectarmos com os Deus, com os bons espíritos, menos nos magoarão todas essas aparentemente impunidades que ainda nos rodeiam aqui nesse planeta, né? Então a importância aí do orar e vigiar os pensamentos, já vimos, já lemos muitas vezes sobre a sintonia, né? Então, se estamos vibrando num padrão bom de amor, de tranquilidade, vamos estar conectados com irmãos com vibrações mais elevadas. Se estamos aí deprimidos, baixa estima, pensando em besteira, conexão com os irmãos aí que estão nessa mesma faixa de vibração. Mas isso não quer dizer que o fato da gente estar com o pensamento em dia, vamos dizer assim, vibrando coisas boas, não quer dizer que irmãos com baixa vibração não estejam próximos de nós. Eles estão aí o tempo todo, afinal de contas, infelizmente, quantos irmãos que se dizem nossos inimigos não nos querem fazer mal? São muitos, infelizmente, assim como a gente já fez ou ainda faz mal para algumas pessoas. Então, o fato de estarmos já nessa conexão maior com o Pai, ou pelo menos buscando isso, não quer dizer que irmãos com pensamentos menos dignos não estejam ao nosso redor. Eles estão, só não conseguem acessar o nosso pensamento e nem nos influenciar uma vez que a gente esteja praticando o orar e o vigiar. Mas uma vez que a gente dá uma bobeada, não vai, é mais rápido que a velocidade da luz, já está lá. Abriu a porta, ele se conecta. Pensou em algo negativo, já vem um segundo pensamento na sequência. E a gente tem que aprender a prestar atenção nisso. É automático, quando a gente pensa uma coisa negativa, já vem uma na sequência, e se a gente se deixar levar, é uma atrás da outra. Então a gente tem que aprender. Pensou uma coisa negativa, que ainda talvez aconteça, comigo acontece, vem outro na sequência, balança a cabeça e fala, opa, para, chega, ó, vacilei, pensei, mas vamos cortar isso aí, vamos tentar pensar coisa boa de novo, né? Então, é o dia inteiro assim, né? então, mas
Mas essa é uma das bênçãos do Espiritismo, né? Pelo fato de a gente já ter esse conhecimento da continuidade da vida e de tudo isso que a gente estuda hoje e em tantas outras palestras, a gente ainda faz assim, quando tem um pensamento negativo. Quem não tem esse conhecimento, não faz a mínima ideia disso, simplesmente entra naquela faixa e vai embora. Desencampa em pensamentos negativos e aí as consequências são inúmeras, né? Então, graças a Deus que a gente já tem esse conhecimento, que a gente passe o dia balançando a cabeça ou para com isso, pelo menos a gente está ali tentando cortar, já é muito melhor do que deixar se descambar, né? Por esses pensamentos impróprios, porque são eles a razão aí de todos os suicídios, né? Como já vimos, né? A decisão de cometer o suicídio é da pessoa, mas todo suicídio tem a companhia de alguém ali impulsionando a pessoa a ir adiante com aquele ato, né? Então, se a pessoa estivesse ali atenta para balançar a cabeça ou corta esse pensamento, muitos suicídios seriam evitados, né? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Muito obrigado também. E Deus nos abençoe sempre. Então, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, por todos os seus ensinamentos, por toda a sua paciência, por todo o seu amor para conosco. Que cada vez mais os seus ensinamentos e exemplos adentrem aos nossos corações e se externem nos nossos atos, para conosco mesmo e para com os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para que praticamos mais de maneira efetiva o orai e o vigiai, e que nos importemos mais também com o nosso próximo, ao invés de nos importarmos apenas conosco mesmo. Que possamos, se não ainda em atos físicos e materiais, já em pensamento, auxiliar na melhora do nosso planeta, vibrando por coisas boas e pedindo por aqueles nossos irmãos que ainda se encontram em desalinhos com seus pensamentos e com as suas ações. Que esteja conosco, Senhor, permita que possamos retornar em paz aos nossos lares e que cada vez mais busquemos seguir os seus exemplos, estando de acordo assim, o máximo possível, com as leis do Pai. Que assim seja. Então, a equipe do Pai se prepara para a classe.